Mental cognitivo. Ei, doutora Tereza! Que bom. Ai, peguei. Peraí, esqueci meu fone. Rapidinho. Gente, gente, são tantas emoções. Eu e Roberto Carlos. Boa noite. Ei, Tereza. Boa noite. Como é que você tá? Tudo bem, e você? Bem. Como está a Vitória? Vitória tá ótima. Hoje peguei um solzinho à tarde. Além de ter um filtro novo no Instagram, queimei um pouquinho. Tá linda. Doutora Tereza, vamos começar, porque esse Instagram, ele é muito antipático. Quando dá 1 hora, ele simplesmente... Ei, Cristiano, meu paciente da Inglaterra, já tá aí. Vamos lá, doutora Tereza. Hoje a gente tem muita coisa para falar. E resiliência é uma coisa... Hã? Um assunto gostoso esse, né? Um assunto que nós somos modelo desse assunto, né, doutora Tereza? Nossa vida é uma vida que teve muita resiliência. A gente tem uma história parecida, né? Temos. Temos Você mesmo. com essa carinha de 30 anos e com a vivência de 50. É, a carinha de 30. Cássia. Temos uma história... Vamos lá. Verdade. Vamos lá, né? Falar de resiliência. O que é resiliência? Começar pelo conceito. Vamos entender o que é resiliência. Resiliência é um conceito que a psicologia, não só a psicologia, mas o mundo corporativo também, a pedagogia, pensou da física, né? Resiliência significa um corpo, quando ele é submetido a um estresse, um fator estressor externo, e ele expande ou ele comprime, tanto faz, mas depois que o fator estressor sai, ele volta ao seu tamanho natural. Né? Isso é resiliência. Essa palavra vem do latim, eu gosto de falar da etimologia, vem do latim, e o prefixo re significa voltar, né? Tipo, recomeço, reconsideração. Tanto que no carro, quando a gente dá ré, né? O nome ré, exatamente por isso. Isso, Cássia. Então, o ré é disso, do voltar. E o resiliência significa salto, em latim. Então, é um salto da volta, né? E, assim, o que a gente... Na primeira onda, quando veio essa história da resiliência em psicologia, que foi pelos idos de 1990, era muito assim, era você conseguir vir, passar por isso e voltar a ser o que você era. Hoje, a gente já tem uma nova visão, né, Cássia? Essa visão... Vou falar um negocinho. Tem outra palavra também que a psicologia pegou emprestada da física. A psicologia, essa ciência que pega emprestada as coisas, que é o estresse. São duas palavras que ela pegou emprestada da física, né, doutora Tereza? Estresse e resiliência. Exatamente. Mas vai, tá brilhante. Vai que eu tô aprendendo. A proposta hoje da resiliência é você passar por esse problema, porque todo mundo passa, né? A vida não é linear. Então, você passar por essas situações, mas você conseguir colher um aprendizado. Não só você voltar ao que você era, não é? Mas você dar um passo à frente e você conseguir aprender. Essa é a grande sacada da resiliência. Né? E, Cássia, você é uma das pessoas mais resilientes que eu conheço. Mentira! Sim. Mentira! Verdade? Mas é claro. Porque de vez em quando as pessoas pensam que eu sou prego, né? Fica me batendo. Ai, gente. Nós duas somos, né? Um ex-colega de trabalho, numa empresa que eu trabalhei numa empresa pública, e ele era um colega e ele era muito sincero. E ele um dia disse para mim que eu achei um super elogio. Na hora eu achei estranho, mas depois eu fui refletir e foi um super elogio. Ele disse: Tereza, você parece aqueles bonecos que tinham os bonecos antigamente, infláveis, que a criança brincava, ele fazia assim e ele voltava. Mas isso é elogio, Tereza. Nós somos muito mais que resilientes. Nós vamos ser estudada pela NASA.
não é? Tereza, porque a gente já viveu e a gente nós continuamos sermos felizes. As nossas coisas dão certo, né, Tereza? Olha Então, que coisa, eu apresentei você no início falando, na minha turma, eu era, pelo menos até janeiro, a única que tinha um projeto aprovado. Na sua turma, você também. E você começou um semestre depois de mim e mais antecipada já teve projeto aprovado. Isso também desperta uma sensação nas pessoas que não é boa para as pessoas. Eu fiz até um live antes, estava te esperando, fiz um live no canal falando por que o sucesso desperta mal-estar nas pessoas. Quem é resiliente acaba sendo uma pessoa bem-sucedida, Tereza. uhum. Porque ela sabe dar o pulo para frente. Ela está sempre dando um pulo. Não É, em cima de isso. ninguém. Eu trouxe Né? eu trouxe algumas características para a gente e dicas de como se tornar resiliente, porque, assim, na visão, na ótica da neurociência, o cérebro resiliente é um cérebro diferente do não resiliente. Mas e aí, tá, Tereza? Então, beleza, eu tenho um cérebro não resiliente. E o que é que eu vou fazer com a minha vida? Aí, Morrer, né? Não é? Não é. não. Nós não estamos, ninguém está condenado, eu gosto dessa frase, né? Mas ninguém está condenado a não crescer, a não Até aproveitar isso, Tereza. Neuroplasticidade, o que a gente ama, o cérebro se transforma, isso, Cássia. sabe? Então, Isso. E aí a gente vai dar essa, ou seja, essa vai ser uma live onde a gente vai trazer a questão da neurociência, a questão psiconeurobiológica que realmente existe, né? Existem cérebros de pessoas que elas foram resilientes e são resilientes por toda a vida, e outras pessoas não. Quem não é, pode se tornar. Porque uma aliada muito forte da resiliência, um aliado muito forte da resiliência é o aprendizado, né? É o aprendizado. E falando em resiliência, Cássia, já que você citou o nosso doutorado, aí eu quero fazer um registro que eu já fiz várias vezes, né? Mas da sua, porque o resiliente, ele é impressionante, mas as pessoas de fato verdadeiras, resilientes, elas têm características muito próprias que você se adequa e que você simplesmente demonstra isso no seu dia a dia, lá no doutorado, inclusive, né? É uma pessoa que tem empatia com as outras pessoas, com os colegas, com o sofrimento dos colegas, com as dificuldades. É uma pessoa generosa. O resiliente, ele é uma pessoa empata. Ele é generoso. Ele é agregador. Então, são características que a gente ainda vai ver daqui a pouquinho, que são características das pessoas que conseguem olhar para elas e dizer: eu sou capaz de fazer isso, não é? Porque deixa eu só explicar o que eu fiz, porque eu acho que as pessoas precisam aprender, sabe, Tereza? Janeiro do ano passado, quando eu comecei, foi muito difícil para mim. Muito difícil, muito difícil. E eu tive o plano aprovado já em julho. Eu comecei em janeiro, julho do ano passado, julho 19. E quando eu voltei em julho, eu levei o meu plano no WhatsApp, o meu plano no WhatsApp, no modelo deles, e falei: todas as pessoas, eu vou passar para todas as pessoas. Ninguém vai passar pela dificuldade que eu passei. Não tem necessidade. É desnecessário. E no período que aí a gente se juntou com vocês, porque a turma atrás de mim, nossa, eu senti muita dificuldade, ninguém explicava nada. Era muito confuso, era muito difícil, era muito pesado. E eu fiz questão. Eu passei para todo mundo. É óbvio que me pediu, né? Quem não pediu também não passou. Porque é óbvio que a pessoa não vai fazer meu plano. Mas ela vai olhar e falar: tem que fazer isso, tem que fazer isso. que é um... E o projeto agora, nós estamos lá no grupo, todo mundo que pede eu passo. Não tem problema. Porque eu acho que eu apanhei, mas o mundo não precisa apanhar como eu apanhei. Eu posso facilitar a vida do outro. Essa é a Cássia. Essa é a Cássia que eu tive a oportunidade de conhecer, né? E Deus nos presenteou com essa amizade, né? E com essa... E a gente tem tanta coisa igual, né? Nós somos neurônio espelho, né, Tereza? Eu esfuziante e você quieta. Mas nós somos da mesma raiz, a gente tem a mesma raiz.
a gente tem amor por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É umas coisas de neurônio espelho que é impressionante. Eu acho. Você lembra de uma música que tinha antigamente que falava Deus é a aliança entre você e eu, né? Lembra disso? Lembro. Quando para a questão da resiliência, a resiliência, ela existem cérebros, é uma verdade, que já nascem resilientes, não é? E existem fatores. Hoje eu trouxe não foi nem checklist, hoje eu fiz uma organização mesmo, escrevi algumas coisas para não esquecer nada. Então, o que é que contribui para a resiliência, né? Genética é um fato. Existem famílias que você vê assim, realmente as pessoas são resilientes, você identifica isso, não é? Como o contrário também. Pessoas que o pavio é bem, a família, o pavio é bem curtinho de todo mundo, né? A cultura também tem a ver. Existem povos que são extremamente resilientes. Um exemplo é o japonês, não é? Povo a resiliência daquele povo, o poder de transformação. Quem era o Japão após a Segunda Guerra? Não é? Não era ninguém, né, Tereza? Não era ninguém. Não. Porque uma outra coisa importante, a resiliência, ela precisa de disciplina e decisão. Não é? Eles têm demais, né? E os japoneses, eles são extremamente metódicos. Isso. E uma outra coisa que eu listei aqui também, que eu acho muito importante, que é uma característica também, é a experiência espiritual com Deus. Pessoas resilientes, estatisticamente, eu pesquisei isso, pessoal, são pessoas que têm uma experiência com Deus. Não estou falando de experiência religiosa, né? Ou não necessariamente, mas eu estou falando de uma experiência com Deus, muito importante. Uma outra coisa que também influencia na resiliência são alterações neuroendócrinas. Isso também influencia muito, né? Você vê, até na prática clínica da gente, abstraindo um pouquinho a resiliência, às vezes chega uma paciente do sexo feminino e ela está muito agitada, muito chorosa, muito sentida, e aí a gente começa a analisar o contexto dela, o que ela está falando, mas aí a gente pergunta em um determinado momento, você vai menstruar quando? Aí eu estou esperando a menstruação. Você está na TPM, né? Muda tudo, muda. O padrão mental é totalmente alterado na TPM por conta das questões, não é, hormonais. Então, na resiliência, também existe um padrão hormonal no cérebro nato resiliente que favorece muito essa pessoa, né? Que a gente vai chegar lá. E uma outra coisa... Deixa eu fazer um parêntese. Só fazer. A minha genética, ela contribuiu. Meu pai e minha mãe são dois seres humanos que saíram do nada e construíram a vida. E eu tenho duas irmãs que não são resilientes. Olha como o afeto genético, que é 15%, e 85%, elas poderiam ter o mesmo... Elas têm o mesmo gene, o mesmo desóxirribonucleico, o mesmo DNA, que nós somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E por que eu sou uma mola e as minhas irmãs ficam chorando debaixo do pé da mora? Sabe? Então, é impressionante a epigenética, né, Tereza? Que nós... Tereza, eu acho tão legal quando você sabe tudo que eu sei. De verdade. De verdade mesmo, de verdade. Porque eu falo as coisas, você sabe. E isso que me dá vontade de estar batendo papo direto. Toda semana fazer um live. Eu sempre estou aprendendo. Você também... Ontem também você achou brilhante o doutor Augusto, né, dos Santos. Nossa, que rapaz, que live. Gente, ele é gente boa. E ele, além daquela inteligência, ele é professor. Ele dá aula de antropologia para mim. Ele é professor universitário. Eu gosto. Ele é muito, muito, muito legal. Muito. Ele é um cara que é aquele que, se você ligar e falar, Guto, aconteceu isso na hora da área dele, né? Gente, ele é um cara resiliente. Quando ele tá igual ali. Eu gosto muito de filosofia e antropologia. Eu me lembrei que semana passada eu falei aqui para o meu marido. Olha, eu estou pensando em fazer um mestrado ou em antropologia ou filosofia. Meu marido virou para mim e fez...
gosto muito disso. Vamos voltar. Mas é uma coisa que dá prazer, né? O Guto é tipo o Pondé, só não largou a medicina. Porque ele é um médico que ama filosofar, mas filosofar à luz da filosofia, não é ficar filosofando. Fala, Tereza, senão eu roubo de você as palavras. Não. Então, a resiliência, ela promove, antes de tudo, a adaptação. Deixa eu só responder um negocinho aqui para o Otávio. Otávio perguntou, mas será que suas irmãs passaram pelas mesmas fases psicossexuais de você com relação à identificação com o pai e com a mãe? É porque eu tive afinidade com meu pai. Meu pai era generoso comigo e com minhas irmãs. Só que as minhas irmãs escolheram olhar para minha mãe. E a minha mãe fez alienação parental com nós três. Mas fez com nós três. Só que elas ficaram. Mas o Freud não explica muito a resiliência. Então, não tem muito a ver. Porque o Otávio é um querido que está sempre aqui com a gente. Não tem muito a ver. A resiliência tem a ver com o olhar para a vida, né, Tereza? Olhar para a vida. Porque nós somos criadas no mesmo núcleo familiar. Meu pai era maravilhoso comigo e com minhas irmãs. Uma coisa, Tereza. Meu pai tem 4 anos. Vamos fazer 4 anos que ele foi embora. Depois que meu pai foi embora, que a minha irmã mais nova começou a falar que papai era maravilhoso, chamava a gente de meu amor. Meu pai que me ensinou a chamar meu filho de meu filho, de ter aquela coisa carinhosa. Meu pai falava, minha filha, sabe? E ela, como ela lutou a vida toda com meu pai. Mas isso é um perfil da característica dela, que ela não quis. Porque a gente não quer, às vezes, né, Tereza? A gente, às vezes, não quer ser resiliente. Porque para ser resiliente, você tem que perdoar. Você tem que esquecer. Você tem que deixar para lá. Não é, Tereza? Só respondendo ao Otávio. Só respondendo. Beijo, Otávio. Fica aqui então, agora. a capacidade da resiliência, né? Eu achei bem interessante essa pergunta do Otávio, porque ele quis, eu entendi assim, nós somos, então, o somatório de tudo que nós vivemos, né, da vida, desde a vida intrauterina, sim, né? E isso tem a ver com a resiliência, sim, também. Pesquisas demonstram, pesquisas recentes, inclusive, porque tudo na área, no âmbito da resiliência, tudo é muito recente, porque começou... É verdade, nos anos 90, né? Então as pesquisas são muito, muito recentes. Olha aqui, deixa eu falar um negócio aqui. O Maria José Pedreira. Eu vou deixar a Tereza falar se eu quiser, gente. Gente, as pessoas pensam que eu sou jornalista, estou entrevistando. Cássia convida os amigos. Gente, que raiva que me dá disso. Eu vou falar junto com ela, gente, que eu sou bocuda. A gente até comenta que é um bate-papo, né? Exatamente. Gente, que preguiça. Vai, Tereza. Então, essa pesquisa, ela mostra que crianças que foram abandonadas, que passaram por situações de negligência ou abuso, elas têm mais dificuldade de desenvolver a resiliência, né? Então, eu acho que faz muito sentido a pergunta do Otávio também. Mas também tem uma coisa muito engraçada. O resiliente tem uma peculiaridade que quanto mais ele é instigado ou quanto mais as pessoas não acreditam nele, mas ele vai ao... Exatamente. Quanto mais o resiliente apanha, mais ele se levanta. Mais ele não vira patê. Porque ele não vira patê. E isso tem a ver... E aí a gente descobre depois com as características dos neurotransmissores que promovem isso na mente resiliente, né? Mas se eu que não tenho esses neurotransmissores, como é que eu vou fazer? A gente vai dizer, né? E eu trouxe meu para não perder nada. Eu trouxe aqui hoje não é checklist, hoje é uma orientação mesmo, né? Então, as pesquisas apontam que uma pessoa resiliente possuem características neuroendócrinas, como eu falei, não é? Diferentes, totalmente diferentes das pessoas não resilientes. E aí, o que é que vai fazer a diferença? Qual é o ponto
que vai ser um ponto que vai ser o divisor de águas entre essas duas pessoas. Olha, eu não sou resiliente, mas eu cansei de não ser assim. Eu quero ser uma pessoa para segurar, como dizem os jovens sobre resiliência, segurar a onda, né? Aguentar o tranco. É o palavreado do pessoal da juventude. E o que é que eu posso fazer com relação a isso? E aí a gente tem uma coisa que é muito boa, que são a aprendizagem que a gente pode, né, desenvolver com relação a isso, tá? E aí eu trouxe aqui algumas coisas. Dentro da teoria da resiliência, existem os modelos de crenças determinantes para a resiliência. E eu trouxe algumas coisas aqui para a gente conversar, tá? E o que promove, o que é que pode promover a resiliência, tá? Vamos lá. Primeira coisa. Descobrir forças pessoais. Eu adoro o seu jeito de fazer live. Eu adoro. Você é didática, você é professora, gente. Eu acho. É assim, professor não é o que dá aula, professor é o que tem didática. Você tem todo o talento, gente. Tá certo. Talento é esforço, né? Talento é esforço, né, Tereza? Você se prepara, Tereza. Professora, há 20 anos eu me sinto agradecida por sua observação. Não, mas é assim, gente. Então, vai, fala. Só fiz essa interrupção. Então, para a gente conseguir aprendizagem, para a gente ter resiliência. Então, eu vou citar aqui alguns tópicos, tá certo? Ficou claro sobre o conceito de resiliência? Demais. Que cai e consegue se levantar, mas ela não consegue só se levantar, ela consegue extrair um aprendizado, e aí esse aprendizado, porque só existe mudança de comportamento, só existe aprendizado quando existe mudança de comportamento. Né? A gente pode falar um monte de teoria aqui. Se essas teorias não gerarem mudança de comportamento, não gerarem um estalo, um insight na pessoa, serão só palavras, não é? Então, tem uma musiquinha que eu gosto muito de falar para as pessoas para explicar no consultório. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso, Cássia. Isso. Então, porque muitas pessoas ficam. É óbvio que a gente tem que chorar um pouquinho pelo leite derramado, né? A minha amiga Leila, que é uma querida igual você, eu até falo, Leila, Tereza é igual você, ela é bravinha, mas é calminha. Porque Leila é assim. Tem a pulsão. Não, tem a pulsão da valentia da vida, da valentia, Tereza. A braveza, quando eu falo isso, é sangue nos olhos. Você tem sangue nos olhos. Você não é brava, não é o que é mal criado, porque tem gente que é mal criada. E uma das coisas que eu sempre falo, e ela até um dia me explicou, a gente às vezes tem que chorar pelo leite derramado. Aí chora uma caixinha, chora ali. Mas tem gente que quer chorar a fábrica do leite derramado, quer chorar por todas as caixas da fábrica. E quando não essa pessoa não pode ser resiliente. Tem que lamber o leite derramado. Lambe. E depois... vão que vão, Acabou, quebrou. Dizia, não der para... Não tem que chorar o leite derramado. Vai lá e lambe e acabou, vai-se embora. Pronto, gente. Bom, então, primeiro tópico. Descobrir forças pessoais, memórias que resgate uma parte sua que sobreviveu, que está sobrevivendo hoje, tá? E que está conseguindo, e que pode conseguir, aliás, se reerguer. Isso é muito importante. Às vezes, quando uma pessoa está passando por um momento estressor muito grande, ou por uma depressão... Esse que a gente está vivendo, nós estamos vivendo um momento estressor muito grande. Isso, Cássia. São 4 meses marcados. Dia 12 fizeram 4 meses. Dia 12 fez 4 meses, inclusive, que eu vi meus filhos. Então, há 4 meses que eu não os vejo. Então, Nossa, Tereza. Quando uma pessoa está numa situação dessa, é muito importante que ela consiga lembrar a parte dela, porque nós temos partes, e existe uma parte dela que está sobrevivendo, existe uma parte dela que no passado já lutou, não é? E, inclusive, quando a gente vai
desenvolver isso no processo psicoterápico, a gente precisa resgatar, é muito importante resgatar essa parte para que ela possa dar conta do que precisa ser trabalhado. Não é? Ela precisa lembrar que ela tem essa parte forte. Eu queria citar aqui, em cima desse que eu estou falando, uma pesquisa muito bacana, uma pesquisa que foi feita numa universidade americana, que eu não me lembro o nome agora, mas é fácil descobrir, eu tenho. Quem quiser pode me perguntar no direct que eu respondo. Eles pegaram um grupo de pessoas extremamente com um estresse muito grande, tinham passado por um trauma muito grande, e eles dividiram esse grupo em 3 subgrupos. O primeiro subgrupo, eles pediram para essa pessoa escrever tudo que elas sofreram relativo a esse trauma que elas viveram. O segundo subgrupo, eles pediram para escrever sobre alguma coisa neutra, uma coisa que não tinha nada a ver com o trauma que elas viveram. E o terceiro subgrupo, eles pediram para escrever sobre o que elas poderiam extrair de bom e de aprendizado daquela dor. Foi uma dor? Foi. Mas como é que você vai lidar com isso? O que é que de bom você pode extrair disso? E essas pessoas escreveram. E no final das pesquisas, essas pessoas do grupo 3, onde elas escreveram coisas relativas a como elas poderiam superar, elas precisaram, para elas fazerem isso, elas precisaram pensar, não é? E elas precisaram ativar redes neuronais que ligaram o trauma delas com o córtex pré-frontal, com o córtex orbital. Então, isso foi fundamental para que elas desenvolvessem órbito frontal, desculpa. Isso foi fundamental para que elas desenvolvessem essa capacidade. No final, eles fizeram isso tudo, tem questionários, testes, né? Toda uma medição estatística, e as pessoas do grupo 3, elas desenvolveram, com relação àquele trauma que todos viveram, uma postura resiliente. O primeiro grupo... Repete os grupos para a gente fixar, Tereza. Pediram o que é o primeiro grupo? Escreva sobre tudo de ruim que aconteceu com você. Escreva os piores momentos. As pessoas escreveram. Segundo grupo, escreva alguma coisa do seu cotidiano que não tem neutra, que não tenha nada a ver com o que você passou. Terceiro grupo, escreva o que você pode extrair de aprendizado e de força para a sua vida a partir desse sofrimento. Porque toda perda, porque a perda faz parte da vida, não é, Cássia? A gente tem que conviver com isso sempre. Sempre estaremos expostos a perdas na vida. Não é? Não estou falando só do luto de uma pessoa, não estou falando da morte. Tudo, né? Às vezes uma batida de carro, uma perda de um apartamento. Pode extrair disso. Aí, no final, eles fizeram a conclusão do estudo, e esse grupo 3, que foi instigado a pensar nas coisas que eles poderiam, nas coisas positivas que eles poderiam, né, trazer, colocar em prática para a vida deles, a partir daquela tragédia, eles conseguiram ter uma postura, um modelo mental muito mais resiliente. Então, e isso, gente, quando esse aprendizado se instala, e eu vou dar outras dicas de aprendizado aqui, sabe o que acontece com a questão neuroquímica? Ela modifica. Isso não é lindo? Aí acontece isso aqui, né? O cérebro se transforma, né, doutora Tereza? A neuroplasticidade. Isso. Porque a neuroplasticidade não é a criação de novos neurônios. Isso é neurogênese, é outra coisa. Então, as suas sinapses que estão sofridas, os neurotransmissores, porque um neurônio não se conecta com... Não se toca, não é? Existe a fenda sináptica. A qualidade dos neurotransmissores melhora. O que é que isso significa? É que, assim, eu acho muito... Deixa eu fazer uma elogio a você, doutora Tereza. Poucas pessoas da nossa área da psicologia
sabem realmente neurociência. Você entende do cérebro. Porque você fala de uma forma que as pessoas... Neuropsicólogo não sabe neurociência, que é completamente diferente. Eu já fiz esse elogio no telefone para você, mas eu quero fazer aqui para todo mundo saber. Porque você sabe que o neurônio passa pelo outro, a substância química passa, que são os neurotransmissores. Você, na outra live, falou de neurohormônio, que é diferente de neurotransmissores, que é diferente de hormônio. Você fala da sinapse que cai na fenda da sinapse. Gente, você sabe neurociência. Você domina. E nós, profissionais da área da psicologia, dominam muito neuropsicologia, que trabalha com os testes, mas não entende de neurociência. Cássia, E neurociência é a grande ciência, né? Quando eu estudo, eu vejo que eu preciso estudar mais, eu vejo que eu ainda estou distante. Eu conto com um grande mestre aqui em Recife, que é o professor Marcelo Cairrão, um grande neurocientista da Universidade Federal, e é o meu co-orientador no doutorado também, que foi meu co-orientador no curso de neurociência da Universidade Federal, e é uma pessoa que me dá muito apoio. E só, mas... Olha como você tem gratidão, Tereza. Olha como você tem a característica do resiliente. Você divide a glória. Você divide a glória. Isso é uma característica que o resiliente tem. Ele não pega só para si e fica assoberbado, cheio de... Você divide. E olha, você mora no Nordeste, e eu moro na região Sudeste. Aqui no Espírito Santo não tem formação em neurociência. Eu tenho que fazer online pela PUC. Olha como Recife é mais desenvolvido que a região Sudeste, no Espírito Santo. Não a região Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, né? No Espírito Santo. Então, é impressionante, sabia? Eu fico de cara quando eu faço live com você, que eu vejo o quanto que você é conteudista, o quanto que você é profunda. Você não tem aquela coisa rasa que aprendeu na primeira página e... Obrigada, Cássia. Então, obrigada. Fiquei agora até me perdi. Não, vale a pena falar para as pessoas saberem, que as pessoas precisam saber. Porque como a gente fala uma coisa que é meio científico, aí no senso comum as pessoas acabam achando que é a mesma coisa, mas é completamente diferente, né, Tereza? Estudar neurociência é completamente diferente de estudar neuropsicologia. Tanto que no início eu achava que era a mesma coisa. Eu fui para uma aula de uma semana, nunca mais quis voltar para a neuropsicologia. Fala, continua. Eu que sou fofoqueira. Eu que falo dos outros. Eu gosto da neuropsicologia, como você também, eu não me identifiquei. Os testes, essas... Então, enfim, voltando para... Então, qual é o bonito disso? O bonito disso é que você não está condenado a uma... Tá me faltando a palavra aqui, mas a uma história biológica que você tem, que você herdou geneticamente e que você não foi agraciado com uma genética boa da resiliência, mas que você pode mudar isso. Eu acho que isso é muito bonito, né? Com esses tópicos que a gente está vendo aqui, que a gente está listando. Então, o primeiro é descobrir as suas forças. Vá para as suas memórias, resgata a parte da sua... Resgata aqueles momentos que você sobreviveu, que você sofreu tanto, mas que você está aqui assistindo essa live, né? Então, tem uma parte tua que consegue, que é vitoriosa. Então, essa parte ela precisa ser considerada e precisa ser trazida. A segunda coisa, e aí eu falei da pesquisa, não foi? A segunda coisa é uma coisa muito importante, é a busca de emoções positivas. Mas, Tereza, eu não consigo sentir emoções positivas. Tá, não coloca metas muito grandes para você começar essa busca das emoções. Coloca metas pequenininhas. A gratidão é uma emoção, não é? Então, quando você se levantar, e eu sempre falo isso para os meus pacientes, que
ultimamente tem dito assim, eu me levanto me arrastando, eu não quero me levantar e eu quero ficar na cama até 2 horas da tarde. E eu digo assim, tenta agradecer por você estar respirando nesse momento. Faz essa conexão de agradecimento e observa como é impressionante. Faça um teste. Quem está assistindo a gente, faça esse teste. Depois você me fala como o teu ânimo muda quando você tem essa coisa da gratidão, né? Que ativa lá o núcleo accumbens, né? Também. Cássia, uma terceira coisa é a descoberta de um sentido da vida. Isso é fundamental, não é? Uma pessoa resiliente, ela tem um sentido da vida. Agora, esqueça os resultados do sentido da vida para o ego. Isso não é sentido da vida. Ah, eu vou, sei lá, vou fazer essa filantropia aqui, mas eu tiro várias fotos. O sentido da minha Isso aí não gera nada. Vou falar aquilo que Guto falou. Faz bem para a criança que está dando. faz. Né? É. Mas para você, você só Mas, vai ficar na foto bonita. Eu vou tirar várias fotos e vou postar no Instagram fazendo toda essa filantropia. Porque a filantropia é o sentido da minha vida. Não. Quem está falando ali naquele momento é o teu ego. Exatamente. Isso não é o sentido da vida. O sentido da vida é uma coisa mais profunda e que eu acho muito bonito. Um dos exemplos mais lindos que eu conheço é o de Viktor Frankl, né? O precursor da logoterapeia, não é? Quando ele eu roubei a frase dele, boto Viktor Frankl e Cássia. Encontrei sentido na minha vida, fazendo as pessoas encontrarem o sentido na vida delas. Parafraseando. Isso aí me representa, Tereza. Sabia? Lindo demais. Lindo demais. E aí, quando ele estava no campo de concentração, ele era um preso ali no campo de concentração. Mas ele pensava, eu não estou na vala comum dos presos do campo de concentração. Eu sou um ser humano. Eu até anotei aqui uma fala dele. Se eu encontrar rápido, eu leio. Encontrei. Eu posso estar em sofrimento. Vê que coisa linda, minha gente. Eu posso estar em sofrimento, mas há uma conquista interior em mim. Eu tenho a minha liberdade espiritual. Ninguém pode me tirar essa liberdade espiritual. Eu tenho um sentido na minha vida. Eu não sou um prisioneiro no campo de concentração. Eu não sou apenas mais um prisioneiro no campo de concentração. Eu sou uma pessoa. Eu sou um ser humano. E eu conservo a minha dignidade. E porque ele tem um propósito. Sair daquele campo, ele era um médico, não é? Ele era um neuro... Perdeu a mulher grávida. É que morreu, pais. Né? Os pais morreram, a mulher morreram em outro campo de concentração. E ele diz assim, vocês podem me privar de tudo isso, mas vocês não me privam da liberdade do meu pensamento. Né? Então, esse é o sentido da vida. O sentido da vida não é fazer uma viagem para os Estados Unidos, para a Disney. Ah, qual é o sentido da sua vida? Ah, é viajar para a Disney com os meus filhos. Não. Vai dar preguiça, gente. Passeio turístico. Ô, Tereza, você acredita que tem gente que fala para mim, que fala, Cássia, você não deve ser feliz. Eu falo, você nunca foi na Disney? Falei, caramba, felicidade aí na Disney. Eu falei, gente, eu tenho medo de roda gigante, montanha-russa, tudo alto, o que eu vou fazer na Disney? Sabe? Então, assim, as pessoas... Hoje eu fiz um live hoje à tarde, falando no canal, falei sobre Zygmunt, o polonês sociólogo. As pessoas têm uma coisa muito líquida, né, Tereza? E elas imaginam que a felicidade é muito efêmera. Isso não é felicidade. Isso são momentos de alegria. A pessoa está alegre. Eu fico muito triste quando eu vejo os jovens hoje saírem para umas festas, e aqui em Recife tem muito, aqui em Recife tem muito essa festa, que é um bar livre, né? Você bebe o que você quiser, é uma festa caríssima. Para entrar é muito dinheiro. E aquela festa que vai até de manhã e passa do horário, e aquilo ali representa a felicidade, é o que representa a felicidade para um jovem naquele momento. É muito triste.
Tereza, deixa eu falar já um negócio com você. A gente tem que fazer uma continuação dessa live. A gente tem que, porque essa live a gente pode explicar muito bem para as pessoas, aproveitando o momento que as pessoas estão vivendo, sabe? Porque a gente não precisa ter pressa com essa live. A gente pode dividir ela em duas. Igual eu estou fazendo com o Alexandre, uma série de lives sobre psicossomática. De repente, a gente pode fazer também, porque eu acho esse assunto tão importante, Tereza. É o que a gente toda hora atende no nosso consultório. As pessoas sem nenhuma resiliência. Uma moça perguntou aqui, insistiu umas 3 vezes, mas a gente não vai responder hoje. A gente vai responder na próxima. Tá. O depressivo pode ser resiliente, mas nós não vamos falar hoje, não fala. Porque ela perguntou o quê? Se o depressivo pode ser resiliente. Pode. Mas não responde, não. Mas não responde, gente. História? Não, posso contar uma história? Pode, não pode. Tereza é terrível. Pode, vai, conta. Mas aí nós vamos continuar essa live com o mesmo assunto, parte 2. Vai ter parte 2 desse filme. Pode falar, do depressivo pode ser resiliente. Há mais ou menos 20 anos atrás, eu passei por uma grande decepção numa empresa que eu trabalhava, né? Na verdade, houve eu fui sabotada, né? Sabotada mesmo no meu trabalho. E isso me deixou uma tristeza enorme na época. E eu entrei num processo de depressão. Não tenho a mínima vergonha de dizer isso. E mas eu sempre, mesmo na depressão, eu tinha uma vontade de me reerguer. E quando eu cheguei no fundo do poço, que eu não tinha mais para onde descer e tinha que subir, eu voltei para a empresa e eu conquistei tudo de volta. Tudo que eu tinha, eu conquistei. Hoje eu sou aposentada dessa empresa. Me aposentei com uma função bacana, muito bacana, que uma pessoa pode se aposentar nessa empresa, é uma das melhores funções. E eu entendi depois que eu precisei passar por isso para entender, para aprender, né? Os nossos desafios, as nossas lutas diárias, as nossas dores, são coisas que nós precisamos passar e fazem parte do nosso crescimento. O que elas não podem é ficar no esquecimento, não é? Porque aí você vai, estica, volta e volta a ser o que você era. Você não pode voltar a ser o que você era. Você vai para frente. E anos depois, essa empresa tinha um corpo de gerentes muito, muito grande, uma quantidade muito grande, e a gente tinha reuniões, éramos convocados para ter reuniões num auditório enorme da Justiça Federal aqui em Pernambuco. E aí, de manhã, logo cedo, a reunião, fizeram um café da manhã e depois auditório. Lá vou eu com meu saltinho alto, minha bolsa, andando rumo ao auditório. De repente, eu caí. Caí no chão, tropecei. Meu salto, caí. Cássia, eu me levantei, não deu tempo, ninguém veio me socorrer. Eu me levantei no mesmo segundo. E naquele momento, eu pensei assim, mas eu já me levantei de tantas outras quedas. Não é essa que vai me constranger, sabe? Eu me levantei, me ajeitei, puxei minha calça, peguei minha bolsa, fui embora para o auditório e me sentei no melhor lugar que eu achava que era para mim, para acompanhar a reunião. É isso. Então, a depressão, a gente pode ter resiliência na depressão por experiência própria. A quem perguntou, eu respondo que sim. Tá? Mas não é assim, não vem de Deus, não chega no colo da gente. Que entra, né? Uma seta. A gente precisa se tratar. Não é, doutora Cássia? Numa depressão, a gente precisa de tratamento. Às vezes de remédio. Muitas vezes de remédio para te dar uns 15, 20% que você não consegue fazer sozinha. Isso. E eu fico imaginando, Tereza, eu não sou uma pessoa depressiva, eu nunca tive depressão, eu não sei o que é depressão, assim, mas às vezes eu tenho tristeza. Às vezes dá tristeza, normal, eu sou ser humano. E nos momentos, óbvio, né? Quem desse, não tinha nem tristeza, aí era demais. E às vezes, quando eu tô triste,
Eu sempre, quando eu tô triste, Tereza, sempre, eu falo, é isso que o depressivo sente durante muito tempo. Porque minha tristeza dura um dia e meio, nunca durou mais de 2 dias. Como eu sou alegre, a tristeza ela vem e é um vento que passa, um vento sul. E nesse momento eu procuro sempre imaginar a empatia cognitiva, porque eu nunca senti depressão. Eu não sei o que é depressão e espero nunca ter. E, sabe, e assim, eu busco nessa hora entender os meus pacientes que vivem em depressão. Porque eu acho que o resiliente, uma das características que ele tem é a empatia, né, Tereza? Muito. Ele A aprende. característica do resiliente é a empatia. Não existe, não existe resiliente invejoso, egoísta, não existe espaço para o egoísmo para a pessoa resiliente. Né? Vou contar um O negocinho. Eu sociopata não é. descobri que agora O eu sociopata descobri não é resiliente porque não é empata, né? Não é empático. Agora todo mundo já sabe, aquele remédio de verme da África, que eu não sei o nome, ivermectina, acho que é. Aí um professor meu falou que já estava liberado para tomar quem tem contato com as pessoas de 15 dias, 30 quilos um, e manda fazer em farmácia. Eu não sei direito o nome do remédio. No dia que eu descobri, Tereza, eu mandei fazer três negocinhos de 50. Eu dei para o e dei com dose para 2 meses, que é 2 meses que a pessoa tem que tomar de 15 em 15 durante 2 meses. E fui levando o saquinho eu falava que era entrega do SUS, e eu levei. E isso eu faço, não é para ninguém me dar troféu joinha depois de falar, ó, Cássia, aba Cássia, não. Eu faço porque eu preciso fazer. Eu faço porque eu preciso ajudar as pessoas que ainda não tiveram aquele conhecimento. Aí tinha uma pessoa que não interessa, dessa gama de pessoa no meu. Né, assim, que atinge umas 100 pessoas, tá, Tereza? Falou assim: eu já tomei. Inclusive, eu já dei para minha mãe. Eu falei, gente, mas você não pode nem telefonar para me avisar. Aí, e essa pessoa estava até com Covid. Que ela estava até com Covid, aí o sintoma foi brando. Então, assim, agora os sintomas estão mais brando, né, Tereza? Agora já está tendo. O que o Guto falou ontem, né? Nenhum especialista sabia nada, né? Então, assim, e é uma coisa tão automática que vem no cérebro de uma pessoa que é resiliente, que quando você vê, você já fez. Aí eu fiz 3 pacotinhos de 50. Pacotinho não, embalagemzinha. E tem pessoas que eu ainda não deixei a outra dose, porque eu tenho medo da pessoa perder o remédio. Aí eu vou levar, o SUS vai levar de novo lá a outra dose. Mas isso, o resiliente, ele não espera a recompensa. Ele não espera. Porque ele tem certeza que a corrente do bem está sendo feita. isso. Não Aí, é, Tereza? é exatamente isso, Cássia. Então, a descoberta do sentido da vida é importantíssimo você O se nome do remédio é ivermectina. A psicóloga Andréia falou aqui, briga. Ivermectina, e podem tomar, porque todos os estados já estão até dando para pessoas de baixa renda. Já está sendo liberado. Ivermectina. E não, ele abranda o sintoma. Não é é, que você vai deixar de ter. não é O uma vacina, sintoma fica bem brando. não é uma vacina, né? É. Outra coisa que é muito importante, que veio da filosofia e que nós trazemos para a psicologia também, é entender os conceitos da atenção plena, não é? Da sua consciência, buscar isso em você. O que a gente também, hoje eu estou olhando aqui que falta só 10 minutos para terminar e tem um monte de Mas coisa. a gente vai ter a parte 2, gente. Hoje foi a parte 1. Certo. Então, essa parte, o que é que a filosofia traz? É que o que evolui no homem é a consciência. E o que é a psicoterapia mesmo? É trazer o que está encoberto à consciência, não é? Isso é muito libertador, não é? E esse conceito, a gente encontra ele na neurociência também, quando a gente vê que as redes neuronais traumáticas, elas não se comunicam com as redes neuronais do córtex pré-frontal, não é? E a gente precisa fazer
Lembra que a gente conversou sobre isso há 15 dias atrás, né? A gente precisa fazer essa conexão. Então, no lado espiritual, essa consciência também ela é muito importante, né? Até quando Jesus disse, é importante nascer de novo. O que é nascer de novo? É abandonar práticas velhas, não é? Práticas velhas e vir à consciência as coisas que você precisa melhorar. O que é que eu preciso melhorar? Isso é a busca da santificação, né? Exatamente. E Então, ninguém verá Deus sem santificação. é, Nós vamos pregar daqui a pouco. isso. Então, essa questão da nova consciência, ela está no âmbito da filosofia, da neurociência, da psicologia, né, que envolve a psicoterapia, e também no âmbito espiritual. Então, nós não somos pessoas, que coisa linda isso, escravas condenadas a uma questão biológica, a um código biológico. Nós somos muito mais do que esse biológico, não é verdade? Isso é muito bom. Só lembrando que a nossa essência de Deus, hoje os cientistas já chegaram à conclusão que está na ínsula. A ínsula no nosso cérebro. Tanto que estão descobrindo aqui no cérebro um local que eles estão dando o nome de Deus. Só que ainda não é tão científico, né, Tereza? Eu acho brilhante isso. Eu acho que podia ser outra live também. Pô, vamos fazer 3 lives já, então. Vai ter... Espiritual o cérebro. A última vai ser falar sobre a ínsula, sobre o local no cérebro que o ser humano tem sede de Deus. Então, o outro degrau para a resiliência que ajuda muito é a meditação e a psicoterapia, né? Muda as conexões neurais, segundo o Eric Kandel. Isso. Eric Kandel comprovou que a psicoterapia muda as conexões neurais. Muda. Isso é fantástico, gente. Que mundo, que maravilhoso que a gente está vivendo, gente. E assim, é tão bom, porque tanta gente sofre nesse momento e a gente quer dizer e a gente quer explicar para vocês que isso existe esperança, né? Que a esperança existe. Eu só falar uma coisinha de Freud, porque muitas pessoas... Freud era judeu, na linhagem do povo prometido de Abraão, e muitas pessoas... o Freud, eu penso que ele odiava essa religiosidade, que hoje ainda nós continuamos vendo. Esse vender santinho, vender água benta, botar em cima da televisão. Eu fico até pensando agora, vai botar o copo em cima da televisão de LED, vai cair. Então não pode. Não é? Você não mandava botar o copo com não sei o quê. Isso são rituais. Isso é o que Freud condenou em Moisés e o monoteísmo. Freud não condenou Deus. Freud não foi contra o religare. Tanto que ele era judeu. Ele era o povo escolhido de Deus. Ele não era gentio igual nós. Ele era de Abraão e de Isaac. Ele não era de Ismael. Nós somos de Ismael. E nós somos só porque Jesus veio à Terra. E o judeu ainda está esperando o Messias, né? Então, eu acho que é muito... Quando as pessoas viram e falam, Cássia, mas você é cristã? A psicanálise não pode ser cristã. Eu falei, os bobos. Quem é bobo ainda não experimentou o que é ser cristão. Quem é bobo? Porque tem muitos psicanalistas bobo, né? Fazer o quê? Então, só um parênteses, né, Tereza? Porque eu quero defender Freud, né? Eu sou assim com Freud, né? Olha, então, eu trouxe até aqui uma frase, né, que se chama versículo na Bíblia, que diz assim, lá em 1 Timóteo 1,5, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, uma carta endereçada a Timóteo. O alvo dessa orientação é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Eu achei isso tão a cara do resiliente. Né? Total. O resiliente é, antes de tudo, uma pessoa que tem muita esperança. Essa esperança, ela move, né? Tá ruim hoje, tá muito difícil, mas eu tenho esperança que primeiro eu estou vivendo hoje, o aqui e agora, e eu tenho esperança que dias melhores virão, né? Isso é uma característica muito bonita do resiliente. Mas ele se movimenta, né, Tereza? Para deixar um pouco.
Porque tem gente que fica esperando sentado, né? Ah, O não. resiliente espera fazendo, Isso, Cássia, né? não esperar. Esperança do verbo esperar, sentado. É esperança de esperançar, né? De a convicção que isso é factível e que eu posso lutar. E o resiliente é aquela pessoa que a todo momento ela diz para ela internamente: eu sou capaz, Exatamente. sou capaz. Exatamente. Agora, Exatamente. cada frase Falar dela uma outra tem um coisa. Eu sou hormônio, agitada, né, Tereza? Eu tem sou um muito hormônio. agitada. Só falar uma coisa, eu sou muito agitada. Eu faço 10 coisas ao mesmo tempo. Olha a quantidade de livros que estão aqui, que eu estava pegando para separar, para estudar, para ver. Tudo aqui. Eu estou estudando para a semana que vem. Só esse agora que eu peguei agora para falar com você. Um monte de coisa está na mesa aqui. Mas eu não tenho agitação aqui. Uma coisa é agitação externa. Eu tenho paz na alma. O resiliente, ele sente paz na alma. Tanto que nos grupos de WhatsApp lá, né, eu só falto virar patê naqueles grupos. Tereza sempre entra em minha defesa, né? E assim, é porque eu sou conservadora de direita e eu. Cássia, eu digo, Cássia, vamos deixar para lá isso. Mas tem coisa, sabe o que eu acho, Tereza? Tem o mal, se o bem não fizer alguma coisa, o mal vai prevalecer. E eu tenho muita admiração por tudo que está acontecendo no Brasil nesses últimos 2 anos. Foi tão criticado o hidroxicloroquina, agora está sendo comprovado que é o hidroxicloroquina que é o remédio, sabe? Então, assim, as pessoas que têm inteligência, uma outra coisa que o resiliente tem muito, ele tem aquilo que eu já falei que você tem, análise preditiva, análise de dados e fatos. Ele consegue enxergar lá na frente. E as pessoas medianas, às vezes, não conseguem, cai matando em cima dele. O resiliente, ele enxerga lá na frente. Vai ficar para a próxima, então, ficou aqui, eu trouxe como conseguir ter autocontrole, porque o resiliente, vou falar bem rápido, coisas que o resiliente... Mas você vai repetir tudo na outra live também. Isso que a gente vai dar dicas, como ter autocontrole, autodomínio, domínio das emoções, impulsos corporais, porque o não resiliente, ele vai logo, ó, bate aqui, né? O resiliente, ele tem um eixo, uma conexão com o corpo dele, e aquilo ele acalma, ele não faz essa otimismo, esperança. O resiliente, ele faz análise do ambiente, do contexto. Vai acabar, Tereza. Ele Diz que vai acabar. Empatia, autoconfiança e obrigação. Mas nós vamos... Lá, Tereza, nós vamos fazer a live 2 e nós vamos fazer a live 3. Esse assunto dá muito pano para manga. Nós tivemos um número brilhante de pessoas, muitas pessoas assistindo, Tereza, muitas pessoas, sabe? E 127 é o número de pessoas que falam. Quando eu acabo o live, eu printo a quantidade de pessoas que estavam aí escondidinha atrás da moita. Porque muitas pessoas ficam atrás da moita. E, assim, pelo número que está aqui de participantes, deve ter muito mais pessoas. Porque 127 é as pessoas que estão aqui falando com a gente. Obrigada, então, Cássia. Você, como sempre, obrigada a você, Tereza. E obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Desculpa, porque eu não leio. Se eu ler, aí eu me despeço. Não, deixa que eu leio. E eu sou fofoqueira, eu falo só o que vale a pena. E vamos... Eu fico lendo e fico fazendo um filtro. Vamos passar... Foi brilhante, Tereza. Como a gente pode viver melhor. Tá? Porque é possível, né, Tereza? É possível aprender a ser resiliente. Até na depressão. Tchau, Cristiano, meu querido. Até na resiliência. Isso. Ou até na resiliência. Até na depressão. Até na depressão. Já que você já adiantou e falou. Um beijo para todos. Obrigada, Tereza. Obrigada, cara. Obrigada a todos vocês que estiveram. Obrigada, Otávio. Obrigada, Aron. Obrigada a esses que estão sempre com a gente. Vai ter parte 2. Aguarde que a gente já vai divulgar. Tá bom? Obrigada, Tereza, pelo seu carinho, pela sua disposição de estar aqui contribuindo com esse saber que é científico, mas que pode circular. Você é brilhante, Tereza. Obrigada. Tá? Até você, eu aprendo todo dia. Sexta-feira.